Olá, como vocês estão? Espero que bem. Uma das coisas que pode fazer seu cérebro dar cambalhota é o fato de haver maçonaria em Cuba, mesmo lembrando que lá é um estado comunista, porque até onde se sabe, a maçonaria foi banida por praticamente todos os partidos comunistas do século XX. E uma das coisas que você deve saber sobre Cuba é que a maçonaria é muita coisa por lá. Não sabia? Então vem comigo que eu te conto essa história. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. A maçonaria apareceu pela primeira vez em Cuba por volta de 1763, viajando por meio de lojas militares inglesas e irlandesas. Os números aumentaram ainda mais com o influxo de maçons franceses fugindo da Revolução Haitiana de 1791. Mas foi só no século XIX que a primeira loja foi fundada na ilha cubana por um francês que vivia em Santo Domingo, chamado Joseph Cerneu, personagem que merece um vídeo exclusivo pelo ódio que desperta em alguns maçons. O Templo das Virtudes Teológicas, número 103, foi estabelecido em Havana com uma carta patente da Grande Loja da Pensilvânia no ano de 1804. E foi seguido pela fundação de outras lojas como l'Amitié e Benefice Concorde. Apesar de Cerneu ter que deixar o país rapidamente, acusado de ser um instigador revolucionário, a maçonaria que ele havia inaugurado espalhou-se rapidamente pela ilha. Foram maçons com ideias democráticas que promoveram a primeira conspiração para a emancipação do país em 1809. Mas da maneira como as coisas acontecem nos filmes, a conspiração foi descoberta pela denúncia de um padre que não teve escrúpulos em trair o segredo de confissão de uma devota senhora temerosa pela vida de seu marido envolvido nos acontecimentos. Um dos conspiradores, o advogado Joaquim Infante, maçom de ideias separatistas, chegou a elaborar o que é considerado o primeiro projeto de constituição para a futura República de Cuba, um documento que trazia em seu espírito o mais avançado dos ideais da época, mas ele não teve a sorte de cumprir seu destino. Assim, a perseguição política também se junta ao decreto emitido em 1812 pelo Conselho de Regência da Espanha e das Índias, que declarou a maçonaria ilegítima nas possessões ultramarinas da metrópole. E a partir desse momento, ser maçom passa a ser considerado um crime de Estado. Com o restabelecimento do regime constitucional na Espanha, a maçonaria cubana começou a se reorganizar. Em 1818, foi criado em Cuba o primeiro corpo de altos graus, o Grande Consistório do 32º grau do rito escocês antigo e aceito, fundado com patente francesa por Luís Juan Lorenzo de Claude Aubernais, que reunia 3 lojas simbólicas que passou a trabalhar no sistema escocês. 2 anos mais tarde, a partir de 5 lojas simbólicas, foi fundada a Grande Loja Espanhola do Rito de York. Mais tarde, por sucessivas fusões deste e de outros corpos simbólicos, uma grande loja soberana representativa de 66 lojas é constituída, dando unidade e independência ao simbolismo, que também representa um ato de rebelião contra a Espanha, que pretendia exercer seu domínio sobre a maçonaria existente na ilha. Após o retorno do absolutismo na Espanha, as contradições colônia-metrópole se tornaram ainda mais agudas e os ares conspiratórios se espalharam novamente, que em muitos casos teve raízes maçônicas claras. Foi o caso da conspiração de Sóis e Raios de Bolívar, chefiada por José Francisco Lemos e Escames, coronel do exército colombiano de Havana, cujo objetivo era fundar a República de Kubanacan. A maioria dos envolvidos eram maçons e a própria organização possuía pensamentos baseados nos ideais maçônicos. O general Dionísio Vives infiltra-se na organização e seus integrantes são processados por conspiração. De acordo com o próprio Vives, haviam nessa época 12 mil maçons na ilha.
Aparentemente, com esse processo se fecha o primeiro grande ciclo de lutas pela independência de Cuba e pela organização da maçonaria, porque em 1834 as lojas foram novamente declaradas ilegais e todos os vestígios da maçonaria organizada em Cuba foram perdidos. Durante esse período, o movimento de independência funciona em organizações secretas com um certo caráter maçônico, mas não são lojas propriamente ditas maçônicas. Em 1862, o Dr. Vicente Antônio de Castro funda o Grande Oriente de Cuba e das Antilhas, com a sigla GOCA, com o suposto objetivo de regularizar a maçonaria. Segundo o historiador Eduardo Torres Cuevas, as liturgias do 33º grau criadas por Vicente A. de Castro eram essencialmente sociopolíticas e não apenas filantrópico-fraternas. Como consequência, na década de 1860, o Grande Oriente de Cuba e das Antilhas tornou-se o transmissor de um projeto democrático, laico, republicano e pró-independência que canalizou e permitiu dar dimensões às preocupações dos jovens do seu tempo e foi extremamente importante como prelúdio ao surto revolucionário de 1868, pois contribuiria com dois elementos notáveis: uma organização secreta que serviu de elo para aqueles que preparavam a insurreição e uma proposta harmonicamente estruturada para as transformações da sociedade colonial em uma nova e independente. Visto que, ao redigir essas liturgias, seu autor deixou claro que se tratava de um sistema de pedagogia social e que seu objetivo era formar homens capazes de responder aos problemas sociais do país. E é por isso que o maçom é avisado, desde o primeiro grau no ritual maçônico, que pode muito bem acontecer que te encontres na ocasião de ter que lutar com armas nas mãos para defender a virtude, a inocência ou a pátria, então não devo recuar ou tremer. Alguns dos princípios contidos no grau 27 também são reveladores e que, segundo Vicente Antônio de Castro, ele deveria defender e até conquistar a maçonaria. Soberania dos povos, liberdade de trabalho, religião de pessoas, soberania das nações, direitos de reunião e igualdade social, entre outros. Pelas contradições que tanto tinham a ver com um problema metodológico de funcionamento, como com as tendências políticas existentes no país, a maçonaria regular se opôs radicalmente a reconhecer o Grande Oriente de Cuba e das Antilhas. A maçonaria e, finalmente, o Supremo Conselho dos Estados Unidos desqualifica o Grande Oriente de Cuba e Antilhas por não ter a devida autorização para sua fundação e por seus objetivos, segundo este conselho, serem inteiramente políticos. Mas a semente foi lançada, porque as figuras mais marcantes de 1868 começaram no Grande Oriente de Cuba e Antilha. Maceu, que lhe pertenceu desde 1864, Agramonte e outras pessoas ilustres de Camagüey iniciaram-se na loja Tímina, número 16, em Bayamo, La Estrella Tropical, número 19, agrupados entre outros Perúcio Figueiredo, Francisco Vicente Aguilera e Carlos Manuel de Céspedes, que posteriormente fundou sob dispensa a loja Buena Fé, em Manzanillo, e cuja biblioteca era considerada uma das mais completas de Cuba em termos de maçonaria. Quando esses homens elaboram os documentos que vão dar a conhecer os objetivos e a projeção das suas ações, tem como ponto de referência as ideias que já tinham sido tratadas nas liturgias do Grande Oriente de Cuba e Antilhas. Quando estourou a guerra de 1868, chamada de Guerra dos 10 Anos, aumentou a hostilidade das autoridades políticas e religiosas à maçonaria, e embora a instituição não possa ser considerada um todo homogêneo, devido às contradições e divisões que sofrera neste momento, todo o corpo sofre as consequências da perseguição. Muitos maçons são presos e o grão-mestre da Grande Loja de Colombo, José Andrés Puente Badel, é executado, assim como outros maçons, sem qualquer outra acusação que não o crime de pertencerem à maçonaria. Como consequência da perseguição, o trabalho do Grão Oriente de Colombo, em ambos os ramos, o simbolismo e o filosófico, cessou por um tempo, até começar sua reconstrução em 1871.
Há uma referência ao fato de que, apesar das duras condições impostas pela guerra, lojas chamadas militares foram fundadas por terem se instalado no meio das matas. Tinima 16, Camagüey e La Independência, esta última fundada por Céspedes em 1870. Segundo depoimentos, a Loja da Independência funcionou por quase 3 anos e a forma de celebrar as festas sempre foi buscada respeitando o ritual maçônico como se estivessem no templo mais suntuoso. As ferramentas da loja eram transportadas em uma mula apelidada carinhosamente de O Maçom, devido às suas funções, até que durante uma batalha a mula caiu na mão dos inimigos, mas esta loja acabou desaparecendo, tanto por causa das condições adversas para seu funcionamento, como por causa das lutas internas que dividiram os dirigentes de 1868 e que acabaram por influenciar o fracasso da insurreição. A perseguição pelas autoridades espanholas aos maçons mais destacados em suas ideias de independência atingiu seu limite quando ex-membros da loja Buena Fé são julgados pelo crime de serem maçons e Céspedes é condenado à revelia por ser venerável mestre desta loja a 11 anos de prisão, embora já tivesse morrido em 1873. A maçonaria regular foi organizada novamente em 1871 após a reconstituição do Grão Oriente de Colón, que é reconhecido pelo Grande Oriente de Espanha. Apesar disso, em 1875, o representante dos Grandes Orientes da América, Ramon Bru Lassus, declarou interrompidas as relações oficiais e procedeu imediatamente à fundação de lojas em Havana, invadindo a jurisdição e sem poderes para o fazer. Estabeleceu as oficinas Cuba Espanhola, União Ibérica e Hijos de Covadonga. Neste mesmo ano, o incidente é resolvido, com Bru demitido do cargo e retomadas as relações. Ele é suspeito de intenções políticas e de ganho pessoal. Em 1º de agosto de 1876, a Grande Loja da Ilha de Cuba foi fundada no oeste do país por Aurélio Almeida e González. Para se fortalecer, este órgão firma, por sua vez, um pacto de respeito mútuo com o Oriente Espanhol. Apesar disso, em 1778, os membros da Grande Loja são acusados de serem insatisfeitos com o regime espanhol e são obrigados a prestar contas de suas ações. Durante o Pacto de Sazón, a maçonaria regular devia respeitar o governo político da nação. Porém, neste período foi fundada a loja Obreros de la Luz, com trabalhadores ferroviários, entre os quais estava Julio Sanguilli, que colaborou com a Revolução levando documentos e mensagens para a preparação da Pequena Guerra e posteriormente prestou assistência a Calixto Garcia por sua saída do país. É neste momento que a maçonaria simbólica é reestruturada, pois após sucessivas fusões entre as grandes lojas, em 1891, a Grande Loja da Ilha de Cuba surgiu como o único e soberano corpo simbólico. No ano seguinte, a integração de um único Conselho Supremo para governar a maçonaria de altos graus também é alcançada. Na imigração formaram-se também núcleos fraternos que muito contribuíram para a causa da independência. Em Key West é fundada a loja Félix Varela número 64 e posteriormente a Francisco Vicente Aguilera, da qual é eleito venerável mestre o patriota Fernando Figueiredo Socarras. Com todos esses dados é de supor que os maçons exilados também constituíram um pilar importante na preparação da guerra necessária. Mais tarde, quando a revolta de 1895 foi decidida, foi Juan Gualberto Gomes, patriota e maçom, quem foi nomeado para iniciar a revolta em Cuba, e os signatários do Manifesto Monte Cristi foram ilustres patriotas e maçons. A bandeira que hoje representa a nacionalidade cubana foi hasteada pela primeira vez em 19 de maio de 1850 na Baía de Cárdenas, onde Narciso Lopes desembarcou no comando de uma expedição de 600 homens. A empreitada fracassou em seus objetivos, mas Lopes repetiria sua tentativa, o que acabaria por lhe custar a vida, mas sua morte consagraria a bandeira que ele havia criado com tanto amor. Hoje é bem conhecido o autor da bandeira, embora sua gênese, inspirada no simbolismo maçônico, seja menos divulgada.
No início de 1849, se reuniram vários cubanos partidários da causa separatista, na casa do também maçom e poeta Terbé Tolón. Em um desses encontros começaram a ser tratadas ideias para a elaboração da bandeira cubana. Narciso Lopes propôs 3 faixas azuis em um campo branco, representativas das 3 regiões militares em que o país foi dividido. Pela cor vermelha, segundo Vilaverde, Lopes, que era maçom, optou naturalmente pelo triângulo equilátero, que simboliza a grandeza do poder que auxilia o grande arquiteto do universo e cujos lados iguais fazem alusão ao ideal maçônico de liberdade, igualdade e fraternidade, e ainda a divisão tripartite do poder democrático. A estrela de 5 pontas significa a perfeição do mestre maçom. Força, beleza, sabedoria, virtude e caridade. A bandeira também inclui em sua integração os 3 números simbólicos. O 3 representa uma harmonia perfeita, 5, o resultado da soma de todas as listras, significa o espírito vivente que perpetua a natureza, e o 7, que é o número do mestre maçom. Na revista Grande Loja de 1º de junho de 1900 aparece um artigo que, embora limitado em seus objetivos, definiria a principal linha de trabalho que se propõe realizar para contribuir com a recuperação do país. A missão da maçonaria deve ser puramente de conselho. Seu poder direto não atinge mais que seus membros. Sua esfera de ação na sociedade não pode ir além da educação e da caridade. Em 1917, os maçons cubanos salvaram o asilo de crianças e idosos da falência, instituição que existe até hoje com o nome de Casa Nacional Maçônica Lhaço, e mais tarde assumem obras como a proteção da Casa da Caridade Mantazas e o do Asilo José Maria Casal para crianças, bem como a criação do auxílio maçônico para ajudar os parentes de maçons falecidos. Da mesma forma, são criadas várias instituições, como os grupos maçônicos, o calçado escolar e o traje maçônico, ambos com o objetivo de ajudar escolas públicas e famílias de baixa renda, a Escola Nacional Maçônica para Filhos Órfãos de Pais Maçônicos e a Universidade Maçônica José Martí, tudo como forma de colaborar com a causa da educação no país. Do ponto de vista organizacional, a recuperação da maçonaria cubana é palpável. A Grande Loja e o Conselho Supremo do 33º Grau para a República de Cuba ratificam e ampliam o Tratado de Amizade e Reconhecimento Mútuo que existiam entre eles, e em 1947, algumas divisões que fragilizavam internamente ambos os órgãos foram definitivamente resolvidas. Nos anos 50 foi construído o Grande Templo, sede da Grande Loja, onde até hoje existem dependências importantes como o Museu Maçônico, que abriga diversos objetos relacionados à história do país, e a Biblioteca da Grande Loja. Com o triunfo da Revolução, o ditador Fidel Castro nacionalizou a educação e promulgou uma reforma urbana, cortando as fontes de financiamento da maçonaria e da igreja, causando com sua chegada uma grande crise entre as décadas de 60 e 70 para a maçonaria, já que levou vários maçons abastados a deixar o país. Nos primeiros anos do novo regime, a maçonaria não teve escolha a não ser apoiar o novo governo e suas medidas revolucionárias. Mas a radicalização do processo resultou na saída de alguns de seus altos funcionários do país. Ser maçom nos anos 60, quando o regime abraçava o ateísmo, era um pecado. Mais do que um crime, era ainda um estigma que limitava o acesso aos cargos do Estado, sendo que estes, os empregadores cubanos, enfim, se você estivesse na maçonaria, você não poderia trabalhar. Nesta época, a maçonaria começou a enfrentar dificuldades. Seus recursos financeiros diminuíram significativamente e muitos de seus esforços filantrópicos privados foram limitados devido às profundas mudanças ocorridas no país. Soma-se a isso o êxodo para o exterior de parte de seus membros, enquanto pouquíssimos jovens se interessavam em ingressar na instituição e preferiram se dedicar inteiramente a um processo que prometia cumprir integralmente com tudo que os maçons sempre levantaram como seus titulares. Qual era o lema? Liberdade, igualdade e fraternidade. De 34 mil membros em 1959, o número havia caído para 19.582 em 1981. Mas quando parecia que o destino da maçonaria em Cuba era definhar tranquilamente até sua total extinção, sinais de recuperação começam a ser registrados.
A partir de 1982, observa-se um ligeiro crescimento que não vai parar quando o número de associados chega a mais de 28 mil filiados. Nos últimos anos, a participação internacional da maçonaria cubana tem crescido significativamente e o reconhecimento que recebe de outras instituições maçônicas só cresce. Em Cuba se pratica o rito escocês antigo e aceito e o rito de York americano. No entanto, por questões históricas, mesmo as lojas simbólicas do rito escocês antigo e aceito utilizam paramentos do rito de York, além de outras várias características do rito de York, como a presença de 2 portas no templo, posição dos candelabros, ritual decorado e etc. Cuba tem hoje mais de 300 lojas, é reconhecida pelos não-maçons como uma religião ao lado do catolicismo, protestantismo, entre outras. A grande loja está localizada no centro de Havana. No alto do prédio existe um globo terrestre com um esquadro e um compasso, e há mais maçons em Cuba que a soma dos maçons de Portugal, Alemanha, Espanha e Itália juntos. Os maçons em Cuba têm certeza de que, apesar de seus ritos ancestrais, a maçonaria não é anacrônica. Pela ética de seus postulados, por seu coletivismo e porque seu propósito de buscar o aperfeiçoamento do homem é inesgotável, daí vem seu otimismo ao avaliar o futuro da maçonaria na ilha, a instituição que mais contribui para a independência, liberdade, cultura e progresso de Cuba é a maçonaria. E por hoje é isso aí. Se gostou, favorita e compartilhe o vídeo.